Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 21. Romanos, capítulo 12, 9 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Irmãos, estamos fazendo essa exposição no livro de Romanos. Nós estamos aqui no capítulo 12. É quando o apóstolo Paulo termina toda a sua defesa da sua teologia. Ele apresenta a sua teologia e ele então começa a mostrar a vida prática do cristão. Como é que, diante de tudo aquilo que ele demonstrou, da justificação pela fé, que é a base da sua teologia, como é que agora, uma vez justificados pela fé em Cristo Jesus, como é que este cristão agora deve andar no mundo, como é que ele deve se comportar. E aí ele começa então a desenvolver essas características práticas da vida cristã. Nós começamos no versículo 1, quando ele apresenta ali que o cristão deve se apresentar a Deus como um culto racional, para que assim ele possa, entendendo a lógica do culto, a lógica do porquê que nós aqui estamos prestando um culto ao Senhor, nós podermos usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas então ele começa a entrar em uma característica, porque ele fala da relação desse homem com Deus, desse cristão com Deus. Ele vai falar que esse cristão ele deve ter uma consciência de si mesmo, de quem ele é, dele aceitar quem ele é, e ele então, a partir do momento em que ele aceita quem ele é, ele pode da mesma forma aceitar os outros, servir os outros e amar os outros. A partir do versículo 9 é o centro da vida cristã. A partir do versículo 9 ele então mostra que o amor é a base de todo o comportamento, de todo o relacionamento, de toda a vida daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Portanto, esse texto que vai de 9 até o versículo de número 21, ele fala unicamente sobre o amor. E nós vamos tentar um pouco entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque ele vai mostrar o amor com relação a Deus, nosso amor a Deus,
o nosso amor com os irmãos da igreja e o nosso amor para com os inimigos, com os nossos inimigos. E ele então começa a falar que o amor seja sem hipocrisia. Nós sabemos, irmãos, que todo cristão, ele, pelo menos Jesus diz isso, ele é conhecido como seu discípulo quando nós amamos uns aos outros. Lá em João capítulo 13, versículo de número 35, Jesus vai dizer: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, quando ele diz o amor seja sem hipocrisia, ele está falando aqui de um amor de se dar, de se doar. Esse amor que ele está falando aqui, no versículo de número 9, o amor seja sem hipocrisia, é o conhecido de todos na igreja, é o amor ágape, é aquele amor em que é demonstrado pela maturidade de cada cristão. O amor ágape, irmãos, é aquele que é um amor altruísta, e ele é usado no Novo Testamento para falar do amor de Deus para com os homens. Vocês terem uma ideia da importância e da maturidade do significado deste amor no Novo Testamento. No grego, quando você vai fazer a pesquisa no original, esta palavra significa o amor que se dá, o amor que se entrega. Esse é o amor que é incondicional. Você faz sem esperar a resposta do outro. Você faz porque você quer se doar pelo outro. Então, no grego ele tem esse significado. E isso mostra que na palavra grega, quando se fala em amor, ágape, ele não relaciona esta palavra com qualquer sentimento que você possa ter com outra pessoa. Na verdade, o amor no grego aqui é uma ação, é uma atitude que você toma em relação a outra pessoa. Não tem nada a ver com sentimento. Nós estamos acostumados a falar amor por sentimento, amor por aquilo que você, pela afeição que você sente uns pelos outros. Mas nesse caso aqui, não tem nada a ver, não está nada relacionado com sentimento. Mas o amor aqui, ele é simplesmente uma atitude, o ato que você faz com relação a outra pessoa. Portanto, é uma ação em relação ao outro. E isso mostra, irmãos, de certa forma, quando você pensa nesse amor, que é o amor bíblico, na verdade, a gente pensa que nós somos igualados em Deus pelo amor, porque a nossa responsabilidade enquanto crentes é amarmos uns aos outros. Portanto, isso nivela todas as pessoas pela prática do amor. E aí a importância de todos nós, enquanto cristãos, vivermos e vivenciarmos esta dimensão do amor que consta aqui no Novo Testamento. Veja, Jesus ele nos dá 3 níveis de amor. Quando ele fala do amor, ele nos coloca diante de 3 dimensões, vamos dizer assim. Ali em Mateus capítulo 22, versículo de número 36 a 40, quando ele é questionado sobre o grande mandamento, ele vai falar sobre essas 3 dimensões do amor. E ali ele diz, quando ele é questionado: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus está dizendo aqui que toda a Escritura, ela se resume em um único aspecto, que é o amor. E esse amor, ele existe em 3 dimensões: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, são 2 dimensões diferentes. Então você só pode amar o próximo se você primeiro amar a si mesmo, porque o amor ao próximo
está relacionado, vamos dizer assim, a escala de eu me doar para o outro, vamos dizer assim, aquilo que eu vou fazer pelo outro depende muito mais de você se conhecer primeiro do que fazer por você mesmo. De você buscar ser uma pessoa íntegra na presença de Deus, se conhecer, saber quem você é. Somente depois que você se conhece em profundidade que você é capaz de se doar pelo outro e de amar o outro conforme aquilo que é o propósito de Deus para cada um. Então as dimensões do amor é amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. São as 3 dimensões que Jesus coloca. E esse amor, ele vai dizer, deve ser sem hipocrisia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas devem ter ouvido, eu já falei aqui na nossa igreja, que essa palavra hipocrisia, ela tem uma origem que ela vem do teatro antigo. As pessoas que representavam antigamente, naquela época, elas usavam uma máscara. Não sei quem já viu algum filme, uma pessoa representando e ela usava uma máscara. Quando a pessoa chorava, usava uma máscara chorando. Quando a pessoa sorria, usava uma máscara sorrindo. Então, a pessoa verdadeiramente não era aquela que estava aparecendo na máscara, mas era aquela que estava por trás da máscara. E então ela evoluiu para um significado das pessoas que não eram elas mesmas. Então, o significado que está aqui na palavra, seja o amor seja sem hipocrisia, significa dizer que ele seja sem fingimento, não fingido, seja franco, seja sincero. Então esse é o amor que nós devemos nos colocar à disposição dos irmãos. Então essa palavra, ela evolui para esse sentido, e hoje em dia ela tem vários sinônimos. Por exemplo, sinônimo de falsidade, você usa a pessoa que é hipócrita como uma pessoa falsa. Existe o cinismo, a pessoa que é cínica, ou então a pessoa que é dissimulada. A hipocrisia, no contexto de hoje, ela representa todas essas coisas. Quando então ele diz que o amor deve ser sem hipocrisia, significa dizer que você deve se doar pelo outro com a motivação única e simplesmente porque você realmente ama o seu próximo e você se dedica a ele, se doa a ele, sem esperar nenhum retorno, sem esperar nenhum outro tipo de motivação que possa estar levando você a fazer alguma coisa pelo outro. Assim, a gente olhando dentro desse contexto, que ele começa no versículo 9, a gente vai poder então dividir esse texto em 3 aspectos, em 3 partes. O primeiro deles, e nós vamos dividir em versículos que não estão todos eles na sequência, porque quando se fala de um assunto, ele tem versículos que estão salteados. Então, o primeiro aspecto, a primeira parte desse texto aqui escrito por Paulo, é o amor a Deus. E aqui o amor a Deus está nos versículos 9, 11 e 12. A segunda parte desse versículo é o amor aos outros irmãos da igreja, o amor aos nossos irmãos na igreja. E os versículos que falam deste amor é o versículo de número 10, o versículo de número 13, o versículo de número 15 e o versículo de número 16. E por último, Paulo vai falar do amor aos inimigos, porque muita gente não desenvolve esse tipo de ação ou atitude em relação às pessoas que fazem alguma coisa contra nós, que nós consideramos que são nossos inimigos. Mas aqui Paulo diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E os versículos que estão aqui é o versículo de número 14, o versículo de número 17 até o versículo de número 21. E nós vamos então, irmãos, começar, eu vou tentar trazer para vocês o que Paulo está querendo dizer, buscando as palavras no original, para que a gente possa entender, tá certo? Porque quando a gente olha, muitas vezes a tradução,
não diz exatamente aquilo que o texto está falando para nós. Então eu vou tentar dizer um pouco sobre, buscando aqui nos originais, aquilo que Paulo está querendo passar para nós com relação ao amor a Deus, tá? Nos versículos de número 9, 11 e 12. Então a primeira coisa que nós devemos ver aqui é que ele diz: como é que nós devemos amar a Deus? Como devemos amar a Deus? Essa é a pergunta que ele responde. Ele vai dizer: detestando o mal e apegando-se ao bem. É a primeira coisa que ele diz. Você ama a Deus quando você detesta o mal e você se apega ao bem, né? E essa palavra detestar, ela significa não gostar. Ela tem uma tradução literal de odiar. E o mal aqui é o pecado. Então aquele que ama a Deus é aquele que detesta o pecado, é aquele que odeia o pecado. Mas o sentido aqui não é que você tenha esse sentimento negativo dentro de si contra o pecado em si, embora a gente possa ter. Mas é no sentido de você, aquele que ama a Deus é aquele que se afasta do pecado, que se distancia do pecado, que não pratica o pecado, que não tem prazer do pecado. Então, se você ama a Deus, você se distancia dele, você foge das situações que podem lhe colocar na situação de pecado. Mas ao mesmo tempo ele diz que você deve detestar o mal, detestar o pecado, mas ele diz que nós devemos nos apegar ao bem. É interessante essa palavra, né? Porque muitas vezes a gente fala no português, não sabe que a origem daquela palavra. O nosso português tem a origem no latim e no grego, né? Muitas vezes a gente não sabe que aquela palavra vem do grego, por exemplo. Mas essa palavra no grego sabe qual é? É cola. Cola. É se apegar. Tá? Ela no grego é cola. Vocês sabem o que é cola? É aquilo que gruda, né? Você passa a cola e ela gruda. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, irmãos. Que a gente deve grudar no bem. Tá? Se a gente está grudado no bem, pregado no bem, dificilmente a gente vai se apegar aí ao pecado. Tá? Então, o que Paulo está querendo dizer: como é que você pode amar a Deus? Como é que você pode desenvolver um amor não fingido a Deus? Porque muita gente diz assim: não, eu amo Deus, eu realmente amo Deus, eu dei minha vida a Deus, mas continua na prática do pecado. Então, um amor não fingido com Deus, o primeiro aspecto que Paulo coloca aqui é você se afastar do pecado, é você detestar o pecado, mas você colar no bem. E esse bem, entenda aqui, que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é você viver segundo aí a palavra de Deus, né? Segundo a palavra de Deus. A segunda coisa aqui está no versículo número 11. Como é que você pode ter um amor não fingido a Deus? E aí no versículo 11 ele vai dizer o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A gente muitas vezes olha aqui o zelo, porque Paulo ele vai dizer, ali no livro de Atos, ele vai dizer que ele, com relação a Deus, né, com relação à lei, ele era zeloso. O sentido ali quando ele fala, né, é outra palavra, né? O zelo que ele usa ali é exatamente outra palavra, não é a mesma que é usada aqui por Paulo, né? Quando ele usa aqui em Romanos capítulo 11, essa palavra zelo não é a mesma que ele usa quando ele diz, né, que ele é zeloso com relação a Deus e com relação à lei, tá certo? É outra palavra. Então o que significa quando ele fala zelo aqui? Se você olha o versículo, ele está falando do serviço a Deus, tá? É quando você presta um serviço a Deus. Você zeloso no serviço a Deus, ele significa que você se empenha, né, no serviço a Deus, que você é diligente no serviço a Deus. O texto em Atos capítulo 22, versículo 3, ele diz assim, Paulo vai dizer, aqui
ele vai dizer que Paulo usa, né, o seu procedimento para com Deus como zelo, certo? No sentido de cuidar, de defender. Mas aqui ele usa com outra palavra no sentido de empenhar-se, de ser diligente no serviço de Deus. É interessante que ele diz: você tem que se empenhar, você tem que ser diligente no serviço a Deus, e ele diz que tem que ser fervoroso de espírito. Você sabe o que aqui significa? Significa dizer, a gente escuta muitas pessoas dizerem assim: eu já estou cansado, né? Eu vou dar meu lugar para outras pessoas porque eu já estou cansado, né? Já tem gente nova aí, já pode tomar o meu lugar, né? Eu ando meio desanimado, né? Eu ando meio desmotivado, tá certo? E aqui o que Paulo está querendo dizer, o amor não fingido a Deus é aquela pessoa que é fervorosa de estar servindo a Deus. Tá? E eu quero dizer assim, que todos nós somos chamados para servir. Não existe ninguém chamado para pôr em banco, não, para sentar em banco. Todo cristão é chamado para servir na igreja. Portanto, todo cristão tem por obrigação de ser diligente, de se empenhar na obra de Deus, de ser fervoroso. A palavra fervoroso aqui, sabe o que significa? Ferver, ebulir, né? Você está em efervescência ali, você está fervendo, essa que significa a palavra. Portanto, o amor não fingido é o amor que é apaixonado, é o amor que é empolgado, é aquela pessoa que tem sangue, né? Que tem, vou dizer uma expressão, não sei quem foi que falou, tem sangue no olho, alguma coisa assim. É aquela pessoa que tem fogo no coração, que tem vontade mesmo de fazer, que faz com alegria, não é? Que faz a coisa com ousadia, com coragem. Não é? Então esse é o cristão que é fervoroso, né? É o cristão que se empenha, que é diligente ali no serviço de Deus. Tá? Então quando Jesus estava fazendo aquela crítica às igrejas do Apocalipse, quando ele vai fazer a crítica à igreja em Éfeso, ele vai falar o seguinte, texto muito conhecido de vocês, que a igreja tinha, ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que a igreja havia abandonado o primeiro amor. E muitas pessoas não entendem o que Jesus estava falando ali, porque ele vai dizer que a igreja era uma igreja que tinha tudo, inclusive ela não aceitava as falsas doutrinas, os falsos mestres, mas faltava uma coisa para a igreja em Éfeso: ela tinha deixado o primeiro amor. Irmãos, o que ele estava querendo dizer é exatamente isso: a igreja tinha esfriado no serviço, ela não tinha mais aquele fogo, aquele fervor, aquela diligência. Esse é o sentido que Jesus está usando naquele texto ali, em Apocalipse capítulo 2, né, versículo 4 e 5. Quando ele fala aquele texto que vocês olharem aí, ele vai dizer o seguinte: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o Senhor Jesus está mostrando qual era o ponto fraco da igreja, mas ao mesmo tempo ele estava mostrando como essa igreja podia se reabilitar no contexto do serviço a Cristo. E ele coloca duas ações. Qual é? Primeiro, lembra-te de onde caiu. E a palavra aqui caiu, lembra-te de onde, quando você se desviou, vamos dizer assim, dessa sua obrigação de servir com fervor. Cair fora, perder esse ânimo, perder essa vontade. Tá? A gente tem que se lembrar. E a segunda ação que Jesus diz é se arrepender desta situação que você se encontra e voltar novamente, né, a servir com fervor na igreja. Tá? A servir com fervor na igreja. O terceiro aspecto de um amor não fingido a Deus está no versículo 12. Ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, regozijar na esperança, nós precisamos estar sempre alegres na expectativa do porvir, né? Que a nossa esperança
é a vida eterna, é a nova Jerusalém eterna. Nós temos que estar sempre nos regozijando dessa conquista de Cristo por nós, né? Então nós devemos estar sempre alegres com isso. Paciente na tribulação, quem desenvolve bem essa questão é Tiago, né? Tiago, ele diz que a gente tem que ser paciente. Essa palavra paciente aqui significa dizer que você é firme, não desiste, né, em situações difíceis da sua vida, não desiste da fé, tá certo? Então Tiago vai dizer que quando nós somos pacientes na tribulação, o fim dela é a nossa maturidade, né, o nosso crescimento cristão. E depois ele vai dizer perseverante na oração, que é o que muitas pessoas desistem no meio da caminhada, né? Você ora e entende que Deus não responde, você desiste das suas orações, e a Bíblia toda, quando a gente fala de oração, nos ensina a ser o quê? Perseverantes na oração. Você lembra daquela parábola que Jesus conta do juiz iníquo, não é? Aquela parábola, aquela viúva, ela procura um juiz que era iníquo, mas ela perturba o juiz, vai todo dia lá bater na porta da casa do juiz, até que um dia o juiz resolve atender. E Jesus disse: ora, se aquele que é iníquo atende, imagine Deus, né, que ele não fará pelos seus filhos. Então, nós precisamos ser persistentes na oração, não desistir da oração, não esperar verdadeiramente ali a resposta de Deus. É claro que tudo aquilo que nós pedimos, que é da vontade de Deus, está na vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode ter certeza que nós seremos atendidos nas nossas orações, né? Por isso é que ele diz: bater-vos-ei, né, e encontrareis, né? Então é bater, 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 que a porta se abrirá para nós. Jesus irá ali responder às nossas orações, né? Depois ele vai falar, então esse é o amor não fingido a Deus, certo? É detestar o mal, apegando-se ao bem, é ter zelo no serviço. Aqui é você ser fervoroso, né, no serviço ao Senhor, e você se regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e ser perseverante na oração. A segunda coisa é o amor aos nossos irmãos na igreja. E ele vai falar isso nos versículos de número 10, 13, 15 e 16. Versículo 10 ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui nós temos amar cordialmente, é a junção de dois sentimentos que você desenvolve com relação a outra pessoa. É o sentimento filéu, filos, com a palavra storge. Então a palavra no grego é filostorge, é a união dos dois. Isso significa, sabe o quê? Amar o próximo, o outro, como se fosse da família. Amar como filho, amar como irmão, né? Então esse sentimento, como se fosse da mesma família, é esse sentimento que nós devemos desenvolver com relação a uns e aos outros da nossa igreja, aos demais membros da igreja. Não sermos indiferentes a estas pessoas. É o amor mútuo, né, entre pais e filhos, né, irmãos. Esse é o amor que a gente deve desenvolver entre os demais aqui da igreja. Quando ele diz então que a gente deve amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, significa dizer que nós devemos dar exemplo às outras pessoas, honrando as outras pessoas. Da honra a quem honra. Nós devemos honrar todas as pessoas, reconhecendo aquilo que elas são, a importância delas dentro do corpo de Cristo. E nós devemos fazer isso para ser exemplo para os outros. Não esperar que os outros nos reconheçam, mas nós devemos primeiro reconhecer e honrar o nosso próximo. Em honra aqui, portanto, é aceitar, independente de quem seja, a pessoa no nosso meio, portanto, honrá-la como participante desse povo. No versículo 13, ele vai falar: compartilhar as necessidades dos santos. E vai dizer praticar a hospitalidade, né? Então veja que o amor não fingido também leva em consideração
compaixão e graça. Vocês sabem o que quer dizer compartilhar as necessidades? Essa palavra compartilhar, você já deve conhecer, é koinonia, portanto é comunhão. Né? Você ter tudo em comum com o seu irmão e você atender as necessidades daqueles que estão carentes, necessitados no corpo de Cristo. E não apenas isso, praticar a hospitalidade. E hoje em dia é uma das coisas mais difíceis, quando a gente vai receber um missionário ou um pastor que vem de fora para fazer promoção aqui de missões. A coisa mais difícil que a gente tem é encontrar alguém que queira hospedar um missionário ou um pastor que vem fazer promoção, que vem pregar aqui na nossa cidade. Né? Naquela época, irmão, se não fosse essa característica cristã da hospitalidade, na verdade é uma característica oriental, né? Aquelas pessoas que viajavam muito no deserto, né? Eles eram bem atendidos por todas as pessoas que moravam ali. A hospitalidade fazia parte da cultura, mas isso deve ser desenvolvido entre os cristãos, porque se não fosse a hospitalidade dos cristãos, a obra missionária ela não teria chegado onde chegou. Porque naquela época, aqueles que eram enviados pelas igrejas, eles se hospedavam nas casas dos irmãos de igrejas próximas, onde já tinham sido ali organizadas igrejas próximas. Então, se não fosse a hospitalidade, possivelmente nós não estaríamos aqui onde nós estamos hoje. A obra estaria muito mais atrasada do que antigamente. Você vê isso, por exemplo, ali em João, na carta de João, a terceira carta de João, Cristo, no versículo 5, porque ele só tem um capítulo, ele diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor, do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, que é Jesus, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores com o Evangelho. Então, irmãos, esse é uma das características importantes do contexto do cristianismo, é a hospitalidade. Eu tenho recebido muita gente na minha casa. Eu gosto de receber. Jesus ele fala que muitas vezes nós recebemos pessoas e não sabemos que nós estamos recebendo anjos em casa, não é? E muitas vezes são anjos mesmo. E a minha casa sempre foi aberta para recebermos missionários, pastores que vêm de fora, né? A nossa casa é aberta para essas pessoas, né? E eu entendo que todo cristão deveria abrir suas portas para receber pessoas assim, porque isso é uma característica. Se o amor não, isso é um amor não fingido para com os seus irmãos da igreja, porque são irmãos que estão em missão e precisam ser acolhidos. E eu quero terminar essa mensagem na última parte aqui, que é a questão do amor aos inimigos. Eu acho que a maioria recita aquele versículo, né? Odiai os inimigos, não? Será que é por aí, não? Que vocês recitam? Não é não, né? Porque Jesus ele ensina o quê? Amar os nossos inimigos, não é dar a outra face, andar mais uma milha, não é isso? Jesus nos ensina isso, né? E aqui Paulo, nos versículos número 14, 17 a 21, ele vai dizer exatamente isso. Olha aqui o versículo 14: abençoai quem? Os que vos perseguem, né? O que é que ele diz mais? Abençoai e não amaldiçoeis, porque a tendência é a gente rogar praga, né? Amaldiçoar aqueles que estão nos perseguindo, fazendo alguma coisa contra a gente. E Paulo diz assim: você tem que amar, né, as pessoas que te perseguem, certo? Você tem que abençoar essas pessoas que te perseguem. Olha os versículos 17 a 21, o que é que Paulo diz? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal, ou seja, você retribuir o mal que lhe fizeram com o mal. É você querer se vingar das pessoas por aquilo que fizeram alguma coisa a você, tá certo? Então Paulo vai dizer: não fazei, né, não torneis
a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os outros. É que independente de ser seu amigo, inimigo, se você gostar ou não gostar, ele diz que a gente tem que fazer o bem de todas as pessoas. O que é que ele diz mais? Versículo 18. Se possível, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Significa dizer que você não tem que estar de mal com ninguém. Os outros podem estar de mal com você, mas você não pode estar de mal com ninguém. Ele diz assim, o que depender de você. Então, ele está dizendo que depender do outro, não. Ah, o cara nem fala comigo, eu vou falar com ele. Paulo não está dizendo isso não. Paulo está dizendo assim, o que depender de você. Então, ou seja, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que fazer tudo, para que você esteja de bem com o outro. Agora, se o outro não está de bem com você, é problema dele. Mas você tem que estar de bem com ele. Tá certo? Então, essa é uma prática cristã. Quando depender de vós, então, quando depender de vós, você tem que fazer todo o possível, o impossível, porque aquilo que depende de você tem que fazer a sua parte. É isso que ele está dizendo aqui. Faça a sua parte independente do outro. Tá? No versículo 19, ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Muitas vezes a gente tem vontade de se vingar dos outros, mas na verdade o cristão, ele tem que esperar em Deus. Deus é quem faz a justiça. Essa dosimetria, daquilo que vai recair sobre o outro, é Deus quem vai dar a dose. Tá? É Ele quem vai dizer o quanto é que o outro vai receber em troca daquilo que ele fez contra você. Nós não devemos fazer nada, não devemos levantar a mão contra ninguém, porque a vingança é de Deus, não vem dele, não é nossa. Tá certo? Nós devemos esperar, colocar diante de Deus. Ele diz: dai lugar à ira. Esse dar lugar à ira é você não aceitar as injustiças, é você não se calar diante das injustiças. É quando você está diante de uma injustiça e você virar as costas. Não, você tem que realmente falar, você se irar, você ficar com raiva de uma injustiça que você está vendo ali, que você não pode se calar. Tá certo? Então esse é o versículo número 19. Tá? O versículo número 20, ele vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, isso aqui é difícil, né? Então, mas como você tem que fazer tudo para estar de bem, você não pode se vingar, e o seu inimigo está morrendo de fome, tá certo? Você não vai acabar de matar o seu inimigo, não, tá certo? Você vai fazer o seguinte: você vai dar comida para ele se ele estiver com fome, você vai dar água para ele se ele estiver com sede, e fazendo isso, Paulo diz assim: amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que a pessoa vai se sentir oprimida, oprimida com a consciência dos pecados dela. Quando a gente lida com bem e com o mal, quando a gente dá em troca aquilo que fizeram com a gente de mal, a gente dá o bem, a pessoa ela pode até não falar nada e não dizer nada, mas é como se fosse, como Paulo diz, brasa, a pessoa se sente oprimida, ela se sente, ela sente todo o peso do seu pecado que ela praticou ali com outra pessoa. É nesse sentido aqui que Paulo está querendo dizer. E por último ele termina: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, esse é um dos passos mais difíceis que tem na vida cristã, é a gente saber amar a Deus, amar o nosso próximo e amar os nossos inimigos. Não é fácil, eu sei, a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes a gente quer se vingar, a gente quer tratar mal aqueles que nos trataram mal, a gente quer dar o troco, aquelas pessoas que de alguma forma fez algum mal para a gente, mas nós somos chamados para sermos santos, e a nossa caminhada de santidade, ela exige
de nós um comportamento íntegro diante de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós detestamos o mal e nós nos apegamos ao bem. Nós odiamos o pecado, nós nos afastamos do pecado e nós colamos o bem, na verdadeira vontade de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus com grudados, ou seja, nós não nos afastamos em momento nenhum da nossa vida, na condução da nossa vida, da palavra de Deus. E é por isso que existe a grande promessa da palavra de Deus sobre todos aqueles que fazem isso, que detestam o mal, que se apegam ao bem. Ele diz: não te afastes nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo aquilo que fizeres será bem sucedido. O Salmo número 1, ele diz que a gente tem que meditar dia e noite na palavra. Nós não devemos nos afastar dela, porque seremos como árvores plantadas à beira do ribeiro. E no tempo de seca as folhas não secarão. Seremos sempre frondosos. Então são promessas da palavra de Deus. Você ama a Deus, então detesta o mal. Você ama sem fingimento, detesta o mal e se apega ao bem. Ame os seus inimigos. Ame os seus irmãos da igreja. Com isso, você está fazendo aquilo que Paulo nos ensina: um amor sem hipocrisia, vivendo a vida cristã conforme Deus nos chama para vivermos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Curve suas cabeças.